Platão nasceu em 428 a.C. e morreu em 348 a.C. Viveu quase 80 anos. E de toda a sua obra nos chegaram 47 peças, a maioria delas diálogos, mas também cartas e inclusive alguns fragmentos de poesias. Essas obras compõem o que nós chamamos de corpus platônico. Dentre elas, há duas obras, dois diálogos, que tratam do amor. Um é o Banquete, Symposium, que deve ter sido escrito por volta de 380 a.C. E outro é o Fedro, escrito mais ou menos 10 anos depois. Esses dois trabalhos abordam mais que sobre o amor, mas no nosso curso nós vamos enfatizar aqui a teoria platônica do amor. Há muitos motivos que tornam estes dois diálogos muito importantes para os helenistas. Um deles é que eles são uma fonte muito segura e muito importante para nós conhecermos a chamada pederastia. Pederastia vem de paidos, que é criança, e o verbo erem, que é amar. Pederasta é aquele que ama crianças. Na verdade, a instituição ela é muito complexa e é um traço cultural da Grécia Antiga. Quando a criança atingia a idade de efebo, se tornava pronto para o serviço militar, ela era levada por um escravo todos os dias para o gymnasium, o lugar onde se fazia o treinamento militar. O escravo que levava a criança era literalmente o pedagogo, aquele que leva a criança. Lá, a criança, entre 17 e 20 anos, era cortejada por adultos. Nessa corte, havia uma troca em que o adulto, que era chamado de amante, era o Erastus, dava presente para as crianças e o adolescente retribuía com afeto e admiração. A atividade sexual não era inerente à pederastia, se bem que a maioria dos casos se resolvesse num tipo de atividade sexual, sobretudo o sexo intercrural. Mas os gregos acreditavam que ele tinha uma função educativa. A pederastia servia para que um jovem, admirando um adulto, pudesse, com a convivência íntima com esse adulto, aprender as virtudes viris de um homem adulto. Apesar disso, Aristóteles e Platão, por exemplo, na Ética Nicômaco e na República, repudiam relações sexuais na pederastia. No Banquete, é dito que Alcebíades era o erômeno de Sócrates, que era o Erastus. Mas é dito também que Sócrates se recusou a ter relações sexuais com ele. Esses diálogos contêm também outros temas. Eles são uma fonte importante para nós conhecermos a filosofia e a vida de Sócrates. O tema da encrateia, do controle sobre si próprio, típico da ética socrática, o tema do autoconhecimento, Sócrates afirmando que nada sabe, a ironia socrática, o diálogo e o daimon, um princípio negativo que fazia com que Sócrates não realizasse determinadas ações que iriam desencadear em algum mal para si próprio. Todos eles aparecem no diálogo. Também aparece nos diálogos, e é central neles, o tema da filosofia e da sua função. Outro tema que aparece nesses dois diálogos é o tema da memória. No Fedro, o personagem Fedro tenta decorar o discurso de Lísias. No Banquete, Apolodoro
lembra um amigo de ter contado a Glauco sobre a narrativa de Aristodemo, sobre a rememoração de Sócrates sobre Diotima. É a memória da memória da memória da memória. Também no Fedro aparece o repúdio platônico, mas sobretudo socrático, à escrita, como sendo uma forma reduzida de acesso à realidade. A primazia da dialética, da filosofia sobre a retórica, a forma do discurso. O primeiro desses dois diálogos, o banquete, chama-se em grego simpósio. O simpósio era uma reunião que ocorria em que os homens bebiam e discutiam algum tema que era escolhido pelo líder do simpósio, o simposiarca. Esse simpósio ocorreu na casa de Ágaton. Ele venceu um concurso de tragédia e na noite seguinte seus amigos, inclusive Sócrates, estão comemorando. Eles escolhem Fedro como simposiarca e por isso ele começa os discursos. O primeiro discurso é do próprio Fedro. Fedro argumenta que algo só é belo se for útil. Pausanias o responde com um discurso, dizendo que algo só é útil se for belo. Logo em seguida vem Erixímaco. Ele argumenta que há dois amores, um saudável e um mórbido, porque há duas Afrodites. Uma, Urânia, filha de Uranus, o céu, e outra, Polidemos, filha de Zeus. A Afrodite, filha de Zeus, é dos amores carnais, humanos, mundanos. E o amor de Afrodite Urânia é pelas coisas divinas. Logo em seguida vem o discurso de Aristófanes. Ele argumenta que, no início dos tempos, havia um ser chamado Andrógeno, muito poderoso, que continha a plenitude do ser em si. Zeus, para enfraquecê-lo, dividiu em dois. E daí em diante, toda vez que ele se encontra na Terra, ele procura sua metade que o completa. Depois vem o discurso de Ágaton. Ágaton diz que Eros é o mais poderoso dos deuses, porque até Zeus ele submete. Ele começa a introduzir aqui o tema que Sócrates, invertendo o discurso, irá desenvolver. Sócrates diz que Diotima, uma profetisa, disse para ele que o amor era filho de Pênia e Poros, a carência e a abundância, e que ele definitivamente não é um deus, porque se fosse um deus, ele não buscaria nada. Ele é um daimon, um ser entre um deus e um humano, um gênio que sente falta, mas que também tem abundância de algo. Logo em seguida, vem Alcebíades, que entra na festa e revela o amor dele por Sócrates, e como Sócrates não correspondeu a este amor. No Fedro, o diálogo ocorre entre Sócrates e Fedro. Fedro estava fora da cidade, Sócrates o encontra por acaso, e Fedro estava tentando decorar um discurso feito por Lísias, um sofista. O argumento de Lísias é que era melhor entregar-se a quem não se ama do que a quem se ama, porque o amor é uma forma de delírio. Sócrates, então, constrói um novo discurso, dizendo que Lísias tem razão.
mas por outros motivos. De repente o seu daimon alerta que ele está sendo impiedoso, está ultrajando um deus, Eros. E ele então começa um novo discurso. No segundo discurso de Sócrates, Sócrates afirma que a alma é toda imortal. E ela pode ser comparada a uma carruagem puxada por 2 cavalos. O primeiro cavalo é um cavalo nobre, que é virtuoso, enquanto que o segundo, entregue à concupiscência, é um cavalo mestiço, sem nenhuma nobreza. O condutor tem dificuldade em mantê-los ascendendo em direção ao céu, onde estão os deuses e onde se pode contemplar as ideias. Mas acontece que o cavalo que não é nobre, o cavalo mestiço, puxa o carro em direção à terra. E por isso é possível ver pouquíssimo essas ideias. Essa alegoria é usada para explicar o que é o amor. O amor é uma forma de reminiscência. A nossa alma se lembra daquilo que ela viu em algum momento. E essa reminiscência ocorre antes de qualquer coisa através da beleza. O belo é a ideia mais evidente no mundo sensível. E é por ela que nós nos lembramos do mundo inteligível. A prova de que o amor não pode ser ruim é que o delírio, o êxtase que os amantes experimentam é semelhante ao êxtase daqueles que participam de mistérios religiosos, daqueles que são poetas e daqueles que são profetas. Não pode ser algo ruim. É uma manifestação divina em nós. Se Eros é um deus, o seu êxtase é bom. Porque, na verdade, ele é uma nostalgia do absoluto, que nós esquecemos no mundo sensível, mas que, segundo Platão, nós podemos, por meio da filosofia, recordar. Existe uma dificuldade em harmonizar os 2 diálogos. Em um, ele diz que o amor é um daimon. Em outro, que ele é um deus. Em um, ele diz que é falta. No outro, que é reminiscência. Como nós podemos harmonizar essas 2 visões? A atividade dos poetas é muito próxima da atividade dos filósofos. Em ambos os diálogos, Platão lança mão de um mito para explicar a sua concepção. O mito da carruagem alada com os 2 cavalos e o mito de Diotima. Na verdade, ambos fazem referência à teoria das ideias. Platão acredita que o belo físico desperta em nós a lembrança do belo inteligível, da ideia de beleza em si mesma. É, portanto, um elan filosófico o amor, algo que nos impulsiona a conhecer, por exemplo, ser amado. Falta, reminiscência, referem-se, portanto, à ideia de que nós temos contato com o mundo das ideias através de uma pulsão que existe em nós. A primeira ideia com que nós temos contato claro no mundo físico é o belo. Por isso, uma palavra-chave em ambos é a palavra ascendente. Ela aparece em ambos os diálogos porque Platão está tratando aqui do que ele chama de dialética ascendente. Como é que nós, partindo do mundo sensível,
alcançamos o mundo inteligível. O argumento de Fedro é um pouco mais claro do que o argumento do banquete. O êxtase e o delírio são uma forma de intuição, de noesis. E a noesis nos coloca em contato com as ideias. É, como disse Giovanni Reale, uma nostalgia, uma volta para casa em direção ao absoluto. Outra coisa que transparece em ambos os diálogos, mas mais claramente no Fedro, é como Platão subordina a retórica à filosofia, à dialética. A parte final do Fedro é ocupada com uma crítica de Platão a Lísias e aos sofistas, que usam os discursos com fórmulas prontas que tendem a convencer o ouvinte, ainda que o sofista nada saiba sobre aquele tema. Esse tema é central na filosofia platônica. Somente quem sabe é capaz de ajudar outras pessoas a saber.